Todo mundo tá por dentro do que aconteceu no dia de ontem. E apenas um dia depois, a resposta chegou. Bom, o Laranjão disse que vai usar até mesmo o poderio militar para proteger, tá, o nosso capitão e os seus apoiadores. A Globo entra em desespero com a Janja dizendo que isso não pode acontecer e que a base que dava sustentação ao desgoverno do Barba está arruinando, e há uma certa traição entre o Barba e algumas pessoas importantes. A Magnífica no dia de hoje chega para mulher do Xande, para o Barba, para Janja e muito mais, com o próprio Eduardo anunciando. Vamos para o conteúdo principal aqui, olha só. No Congresso dos Estados Unidos denunciamos a perseguição política ao presidente Bolsonaro pelo regime socialista do criminoso, corrupto Lula da Silva. Lula e seus comparsas terão que recorrer aos seus amigos na Cuba comunista, pois aplicaremos severas sanções contra eles. Eu vi algumas pessoas comentando que, não, sanção não adianta de nada e tal. É que eu acho que as pessoas não entenderam que as sanções, elas são etapas de um processo. Vocês viram por aí? Os próprios congressistas já afirmando que vai acontecer. Olha aqui. Acentuada pela crescente decepção do eleitorado com partidos políticos, com o funcionamento dos poderes e o sistema de governo. Sim. Em segundo lugar, Bolsonaro foi condenado por uma instituição, o Supremo, vista por larga parcela da população como ator e parte da luta política, responsável pela volta de Lula ao poder e, nessa visão, executora de vingança e perseguição política. Não se sabe quem assumiria o lugar de Bolsonaro como líder de um vasto contingente político e eleitoral, nem se isso será possível. Mas o descontentamento, a desconfiança em relação às instituições, a insatisfação com o sistema, tudo isso continua presente, forte e tem significativa representação popular. Nesse contexto, o julgamento e condenação são mais um capítulo no embate político. Ou seja, nosso capitão está ficando cada vez mais forte. Isso aqui é impressionante. E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Eu acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra. Porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos, como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira fica com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Show de bola, ou seja, vou colocar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, porque é muita coisa que eu tenho que trazer para vocês. Olha isso daqui, acabou de sair, hein? Agora, a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil. Mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido, para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Uma forma de sanção que também tem um impacto comercial, embora tenha a ver com segurança e seja uma medida estritamente militar. Eita, rapaz, quer dizer, muita coisa chegando, tá? Muita coisa chegando. Inclusive, olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, até os bancos. Novas sanções. Isso já era precificado pelo governo brasileiro a partir da finalização do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tende a ser intensificado, sobretudo quando, ao final de tudo, a gente tiver o chamado trânsito em julgado, com esgotamento de recursos, a gente possa ter uma prisão efetiva do ex-presidente da República. Então, daqui para frente, sanções, o governo já trabalha com essas ideias, sanções que atinjam em cheio o Banco do Brasil
Isso, na visão de algumas fontes de dentro do governo brasileiro, poderia provocar uma escalada em relação àqueles planos que a gente ainda tem meio no ar sobre possíveis retaliações. Mexer com o Banco do Brasil é algo que seria muito grave na avaliação de fontes do governo brasileiro. Uma manifestação muito significativa, que até agradeço ao nosso Daniel Hittner, que compartilhou com a gente, do Landau, que é vice-secretário de Estado nos Estados Unidos. Diz que é o pior momento da relação entre Brasil e Estados Unidos em 200 anos. É justamente o período que a gente tem relações diplomáticas, né? Então, o pior momento, e fala que após o julgamento, diz não ver nenhum tipo de solução. Rapaz, você já sabe, né? Quem tá achando que não vai acontecer nada, pode tirar o seu cavalinho da chuva, tá aqui, ó. É só você acompanhar a legenda que vai aparecer em amarelo a sua tela, beleza? Speech is arguably the most important issue. Deixa eu aproximar mais aqui, por gentileza. Opa, perdão. Deixa eu aproximar mais aqui para vocês conseguirem ler melhor lá. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the President believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the President is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the President is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Speech is arguably the... Então vocês puderam acompanhar, tá? Que não vai ficar por aí. Ou seja, eles vão usar toda a força militar, tá? E toda a força econômica, tá? O cara da Globo até começou a falar um pouco sobre essa situação aqui, ó. Eles têm pontos, 2 pontos. Um ponto que é o voto, na minha opinião, um voto depredador institucionalmente de Luiz Fux, um voto que não faz o menor sentido, incoerente em relação a ele mesmo, incoerente internamente. Ele tenta condenar pelo golpe o Braga Neto e Cid. E Mauro Cid. E os outros não têm nada a ver com isso. Então tivemos um golpe articulado por Braga Neto e Mauro Cid. É quase uma piada o voto de Fux, mas é um voto. E isso dá um ponto para os bolsonaristas, inclusive recorrerem a cortes internacionais, defenderem a anistia, etc. E tem um ponto mais forte, que são as pequenas, mas importantes manchas deixadas no processo pelo ativismo judicial do Supremo. É bom lembrar disso. Eu vou falar de um ponto só. Eu tenho vários pontos, mas eu não quero exceder o tempo. Eu vou falar de um ponto só. Nesse processo, votaram 5 ministros. O Supremo tem 11 ministros, mas votaram 5 ministros. O regimento diz que, bom, votaram 5 ministros em 11. Só esse ponto já permite contestações. Parece que o Supremo não aprendeu grande coisa com a Lava Jato e com a anulação ampla e restrita das sentenças da Lava Jato, porque ele deixou manchas no processo judicial mais importante da história da redemocratização no Brasil. E isso é um ponto que será explorado. Pois é, cara, é o que eu tô falando, né? É claro que nós já sabíamos que isso ia acontecer, então não tem porque você falar, tô chateado, não sei o que. Nós já sabíamos que isso ia acontecer. Agora a Janja sendo praticamente vaiada, humilhada em Manaus pela governadora do Amazonas. Olha isso aqui. A governadora do Amazonas manda recado pra Janja. Especialmente pra você. Espero que possa assistir. Mas me conta, maninha, como é que tá sendo a sua visita ao Amazonas? Já deu pra conhecer muita coisa, já que normalmente você e seu marido não têm muito costume de olhar pro nosso estado, né? Tá. Você prefere viajar mais pro exterior com todas as mordomias que a esquerda finge não gostar, não é mesmo? Mas volta pra cá. Chegou a andar pela BR-319? Sim, aquela mesma que o Lula e a Marina vetaram, atrasando a vida do amazonense. Já andou por lá? Acho que não deu, né? Mas tá mesmo difícil andar naquela BR. E além de fazer vídeos pra lacrar nas suas redes sociais, conseguiu ver a realidade dos hospitais do estado? Visitou alguma das mais de 400 obras paralisadas do governo federal aqui no Amazonas? Segundo o TCU, tá? Muita coisa, viu? De UBS a creche, chegou a ver, conversou com alguém que leva meses para fazer um exame, porque não tem equipamentos nem médicos suficientes, gente que fica meses com a perna quebrada. Se não deu tempo de fazer isso, já tenho certeza que teve tempo de ouvir muita reclamação da falta de segurança, tanto aqui em Manaus quanto no interior. Não ouviu? Também cercada de segurança, né? Fica difícil. Bem diferente do povo que morre por causa de um celular.
Janja, você sabe que tá bem pertinho da Venezuela? Mana, por que não dá um pulinho lá? Tenho certeza de que o Maduro vai recebê-la de braços abertos no banco dele. Mas olha só, não me leva a mal. Vou te dizer uma coisa. Nós somos um dos estados com o maior índice de pobreza do Brasil. É duro ouvir isso, já que vocês vivem no país do faz de conta. Mas mesmo assim, a nossa gente não desiste de sonhar. E hoje o sonho do nosso povo se resume a uma só palavra: mudança. E a mudança que começa, inclusive, aí nos palácios de Brasília, tirando do poder essa turma que se fantasia de paz e amor, mas que, na verdade, persegue quem pensa diferente e toca o terror. A mudança que o Amazonas quer, Janja, também vai acontecer. Os seus amigos, representantes da velha política, que se acham donos de tudo e de todos, estão uns dias contados. Quem está dizendo isso não sou eu, não. É a maioria das pessoas que não aguenta mais tanta mentira, tanta corrupção, tanta falta de gestão. Exatamente. É isso, Janja. Da próxima vez que vier, separa um tempinho para ver o mundo real. Ele precisa de muita ajuda e não de muitos likes. Menos fantasia e mais empatia. Nossa, a Janja poderia dormir sem essa, né? Poderia dormir sem essa, né? E o tal do careca do INSS, chama careca do INSS, olha aí, ó. A gente acompanha as imagens que chegam da casa do empresário que ficou conhecido como careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele que foi preso hoje pela Polícia Federal. Além do careca do INSS, também foi preso o empresário Maurício Camisotti. Os dois são suspeitos de serem os operadores desse esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas. Essa prisão, inclusive, relembro aqui para você que está chegando agora na nossa programação, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Além dos mandados de prisão, também mandados de busca e apreensão. Inclusive, tem reportagem aqui no site da CNN Brasil sobre quais foram as apreensões feitas até o momento pela Polícia Federal. Temos aqui, vou enumerando, o que já foi apreendido até o momento pelos agentes, trazendo, portanto, informações de uma réplica de uma McLaren, um modelo usado por Ayrton Senna, na temporada de 93 da Fórmula 1. Também foram apreendidos relógios, móveis de luxo, quadros, esculturas, armas. Também houve a apreensão de dinheiro. Também uma Ferrari, cujo valor pode ultrapassar 4 milhões de reais. Portanto, já algumas informações do que foi apreendido até o momento pelos agentes da Polícia Federal estão nas ruas cumprindo esses mandados. Mais imagens que temos aqui, das apreensões que já foram feitas, como eu falava, relógios. Olha só, a réplica da McLaren, um modelo usado por Ayrton Senna na temporada de 1993 da Fórmula 1. Veículo apreendido pelos agentes da Polícia Federal. Se tivermos aí, olha só, Ferrari, exatamente, uma Ferrari F8. Que isso, cara, Ferrari, mano. Que isso, cara. O cara tá de Ferrari, irmão. O cara tava de Ferrari, irmão. Ferrari, irmão. Que isso? Esse modelo, esse veículo, pode custar mais de 4 milhões de reais. Também apreendida pelos agentes da Polícia Federal. Repito, são mais de 10 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal até o momento. Temos também móveis de luxo apreendidos, quadros, esculturas e armas que foram apreendidas no cumprimento desses mandados. Além da prisão de dois empresários, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti, acusados de serem operadores desse esquema de descontos ilegais, indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Vale destacar também que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o advogado Nelson Williams, cujo escritório já estava na mira da CPMI. Há relatórios do COAF apontando transações suspeitas nas contas de Nelson Williams e por conta também do que a Polícia Federal, essas suspeitas foram encaminhadas à Polícia Federal e por conta disso também temos desdobramento com esse mandado de busca e apreensão, sendo cumprido no escritório em São Paulo do advogado. Imagens ao vivo mais uma vez que trazemos. Essas são imagens da casa do empresário conhecido como careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele que já estava... Ele gosta muito de carro, né? Gosta muito de carro, só carrão. Sacarrão. Olha aqui, cara. Olha isso aqui. A Ivete sem galinha. É sem galinho ou é Ivete Sangalo? Eu sempre confundo. Passei R$1 no bolso. Assim saber o que fazer? Bahia. Assim entender qual é o melhor lugar do mundo? Bahia. Tá sem entender qual é o melhor lugar do mundo? Bahia. E tá aqui, ó. G1. Bahia tinha quase metade da população abaixo da linha da pobreza em 2023. Ou seja... Que isso, cara. Levantamento revela que mais da metade da população baiana está em situação de pobreza. Esse cenário é cotidiano para mais da metade. Segundo a Ivete sem galinha, ou Sangalo, é o melhor lugar, né? Agora isso aqui, o funcionário dos Correios no Congresso dando uma de militante, dizendo que o capitão que acabou com os Correios, que só dava lucro. O cara quando ele é... Eu não consigo entender, cara. Investimento no governo Bolsonaro. Fala sobre o INSS. Fala sobre o INSS. Porque tiraram 50 cláusulas do nosso acordo. Diz o Haddad que é por conta da cartinha. Fazer gestão tirando o direito do trabalhador é fácil. Mas o Haddad falou que só apareceu lucro porque o Bolsonaro estava destruindo, tirou 50 cláusulas, deixou o trabalhador na miséria. Mas agora que vocês estão pagando por conta da desconto. Irmão, como dizia o Paulo Guedes, viu? Tiraram o pino da granada lá atrás e está explodindo agora, meu irmão.
Paulo Guedes falou, coloca uma granada no bolso do trabalhador e espera explodir. Ou você não viu essa entrevista? Não vi falar isso. Ô, meu irmão, você vive em Marte, desce pra terra, meu irmão. Você vive em Marte. Você tem desconto do teu lerite? Tem, porque o Paulo Guedes da Polícia Federal, na operação de lá, inclusive... Não é possível, isso aí veio da época da Dilma, pô, esses descontos aí. Tem uma investigação supostamente de desvio. Antes do Bolsonaro entrar. Não significa o que está acontecendo agora, é de agora. Desconto antes do Bolsonaro entrar. Ele que fez antes dele entrar. Desconto no lerite. Eu quero saber. Eu quero saber o número da rúbrica. Quero saber o número da rúbrica. Se eu mostrar, eu posso esperar. Claro. Eu conheço a galera que corre lá no Ticano. Você quer o endereço? Eu passo a localização, sei lá. Conhece gente errada. É que antes do Bolsonaro não tinha desconto no lerite do Bolsonaro. Meu amigo. Vou falar o seguinte. Caio do Rio Claro, olha só, Bolsonaro acabou. Bolsonaro acabou com os Correios. Acabou, mas dava lucro, agora não deu prejuízo. Vou falar de novo. 1 mais 1 é 2, não é 5 não, depende do contador, né? Olha só, cara, olha o que o cara diz ainda, cara. Então presta atenção. O Lula fala que tem 7, morreu 700 pessoas. 700 olha pessoas. Presta atenção, não é um monólogo. Não é um monólogo, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Aô, meu Deus, não. Vamos falar de mulher? O Lula falou que se... Falando de Correios. Vamos falar de mulher? O Lula falou que se for corintiano pode bater mulher. E aí? Correios. Acabou com os Correios. Possível ficar ouvindo essa ladainha por muito tempo não, sinceramente. Ricardo Sóstenes Cavalcante. Ele é o nome, nós não temos outro plano a não ser presidente Bolsonaro, ele é plano A, B e C, e somente ele, por questões de saúde ou por questões de foro íntimo, pode abrir mão da sua candidatura e indicar um nome. E quem ele indicar, seja quem for, nós vamos abraçar, se indicar. Mas para mim, o candidato é Jair Messias Bolsonaro. Isso. E para todo o PL. Líder, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não dispute, o partido avalia um plano B? Não. E não... o Tarcísio, líder? Não. Mas o Tarcísio pode participar de novo da articulação? Sempre, o Tarcísio é nosso aliado de primeira hora. Fez uma grande articulação nos últimos dias em Brasília, trouxe os republicanos para nos ajudar na anistia. Isso estão todos os méritos do Tarcísio e é um grande aliado, um grande governador que nos orgulha muito. Agora, daí a querer lançá-lo como candidato ou não, não nos compete nem a mim e nem ele está se lançando candidato. Ele é muito cuidadoso e falou que jamais, tive um jantar com ele a semana passada, ele falou, jamais me lançarei candidato a presidente da República. Eu sou soldado do presidente Bolsonaro. Rapaz. Plano A, B, C, D segue sendo o nosso capitão. Olha isso aqui, cara. Eles têm pontos. 2 pontos. Um ponto que é o voto, na minha opinião, um voto depredador institucionalmente de Luiz Fux. Um voto que não faz o menor sentido, incoerente em relação a ele mesmo, incoerente internamente. Ele tenta condenar pelo golpe o Braga Neto e Cid. E Mauro Cid. E os outros não têm nada a ver com isso. Então tivemos um golpe articulado por Braga Neto e Mauro Cid. É quase uma piada o voto de Fux, mas é um voto. E isso dá um ponto para os bolsonaristas, inclusive recorrerem a cortes internacionais, defenderem a anistia, etc. E tem um ponto mais forte, que são as pequenas, mas importantes manchas deixadas no processo pelo ativismo judicial do Supremo. É bom lembrar disso. Eu vou falar de um ponto só. Eu tenho vários pontos, mas eu não quero exceder o tempo. Eu vou falar de um ponto só. Nesse processo, votaram 5 ministros. O Supremo tem 11 ministros, mas votaram 5 ministros. O regimento diz que, bom, votaram 5 ministros em 11. Só esse ponto já permite contestações. Parece que o Supremo não aprendeu grande coisa com a Lava Jato e com a anulação ampla e restrita das sentenças da Lava Jato, porque ele deixou manchas no processo judicial mais importante da história da redemocratização no Brasil. E isso é um ponto que será explorado. Rapaz, olha só essa situação aí, né? Bom que alguns caras da Globo ali meio que admitem, algumas situações ali que a gente fica até meio espantado, assim, será que ele falou aqui no meio? Mas falou, né? Olha o Sóstenes de novo. Não, questões jurídicas dos advogados, eu não emito o juízo de valor porque é uma questão de técnica jurídica. Eu estou falando da questão política. Tá. Nós vamos votar anistia na Câmara e no Senado. Quando, líder? Para mim, na Câmara, eu estou com muita fé pelo que eu tenho começado a dialogar na semana que vem. Depois vota-se no Senado. Eu já conto que o presidente descondenado vai vetar. Nós vamos ter que derrubar o veto. Isso vai acontecer
lá para fins de novembro, talvez dezembro, e talvez possa ser em fevereiro. E aí depois tem a questão da constitucionalidade ou não, que os 11 ministros do STF vão ter que se manifestar. Nós vamos precisar de 6 votos lá. E esse trabalho já começou a ser feito e será feito até este momento. E eu tenho muita fé que nós teremos os 6 votos necessários. Votos lá até este momento. E eu tenho muita fé. Rapaz. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem algumas pessoas que se pronunciaram, tá até o Kassab ali. Bom, primeiro, eu vejo em 2 aspectos. Eu quero aqui lamentar muito a condenação do presidente Bolsonaro, por uma questão de amizade pessoal. Acho que é uma grande injustiça. Então, eu, se tivesse que renunciar a qualquer candidatura para que ele pudesse estar em liberdade, eu faria isso por carinho e por respeito. Mas eu não sou do partido dele, eu sou de um partido que me dá liberdade de ter escolhas. Tanto é que eu escolhi apoiar Bolsonaro na última eleição, publicamente, me dediquei à sua campanha. Agora, o cenário de Santa Catarina, eu acho que a população brasileira cansou do extremismo. Ninguém mais quer isso. O que aconteceu hoje, desta condenação injusta, é o extremismo. O extremismo que começou logo após a eleição, onde a população acreditava que ia ter um golpe. Mas não foi promovido pelo presidente, não. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, tá? Chegou até o final, já sabe, comenta. Eu assisti ao vídeo todo, por gentileza. Fui!